dois pontos que eu queria colocar aqui, que eu achei muito interessante, né? O primeiro deles foi que você comentou esse nível, esse alto nível de aceitação e assimilação por parte da população da vida alienígena, né? Da vida extraterrestre, da visita de seres, civilizações de fora. Eu acho isso muito interessante porque isso mostra que esse esforço que está sendo feito, esse esforço gradual que está sendo feito, principalmente, eu diria, pela mídia do entretenimento, não é, que a gente pode chamar assim. Então, seja o cinema, sejam as séries, como você mesmo comentou, seja esses conteúdos ficcionais, de história em quadrinhos, não é? Então, todo esse processo de abertura dessa consciência, dessa possibilidade, está sendo feita de forma massificada através dessas mídias de entretenimento. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, que eu queria saber a sua opinião, é uma coisa que eu tenho observado muito, né? Que esses processos cada vez mais estão sendo usados como uma preparação mesmo, né? Queria saber a sua visão disso. E outra coisa que eu queria aproveitar também para perguntar é o seguinte: toda vez que a gente fala sobre a revelação alienígena, a gente fala algo sobre eles, usando esse termo eles como sendo o governo ou as agências governamentais, como a NASA, por exemplo, né? Então, o que eu te pergunto? Quem teria o poder hoje de realizar essa grande revelação em massa para a humanidade? E se essa revelação, eu imagino, pelo que você tem falado, eu imagino que você entende que ela virá de um porta-voz humano. Então, seriam órgãos governamentais que iriam comunicar. Mas essa revelação não poderia acontecer por uma própria motivação, ou talvez até seja sem querer, de uma própria civilização alienígena que simplesmente decida que eles agora vão aparecer ou que eles não precisam mais se esconder. Então, são duas perguntas em uma, porque aí daí você já consegue refletir sobre esse tema, né? Então, a primeira delas é sobre como você enxerga o uso, então, das mídias e da indústria do entretenimento para preparação da grande massa da população. E a segunda pergunta seria: quem tem o controle, quem tem o poder de realizar essa revelação alienígena? Se seríamos nós mesmos, então porta-vozes humanos, ou se os próprios seres em algum momento vão se revelar ou vão deixar de se esconder e se camuflar. Muito bem. Bom, é uma iniciativa humana e extraterrestre, na verdade é uma operação simultânea entre ambos os grupos. Então a gente percebe, por exemplo, que hoje os extraterrestres regressivos que trabalhavam com os governos e com as corporações, principalmente com as corporações que eram vários tentáculos, tinham seus tentáculos no mundo inteiro, eles foram expulsos do planeta Terra. Nós temos evidências pela própria Helena Danã, ok? A gente também percebeu que a partir do ano 2000, na Estação Espacial Internacional, existem essas imagens, foram vistas centenas de naves saindo do planeta Terra. Isso foi registrado pela Estação Espacial Internacional. Impressionante, na mesma data que Helena Danã falou que os extraterrestres regressivos foram expulsos pela Federação Galáctica de Mundos do nosso planeta. Então eles tiveram que simplesmente sumirem daqui. E temos a confirmação também do John Patterson e do Gary Brady, né, do Instituto Arlington Institute, também está aqui, onde 3 fontes da Marinha dos Estados Unidos, independentes, confirmam que, de fato, os extraterrestres regressivos foram expulsos do planeta Terra. Agora, os humanos regressivos permanecem aqui, porque é uma responsabilidade, responsabilidade humana lidar com os humanos regressivos. Então, os extraterrestres regressivos é uma incumbência, uma responsabilidade, é uma prerrogativa da Federação Galáctica de Mundos. Agora, os humanos regressivos que permanecem na Terra é uma prerrogativa dos humanos. E é isso que está acontecendo no planeta, uma verdadeira batalha. Uma batalha entre os chapéus brancos, né, que a gente gosta de utilizar, e os chapéus pretos, que querem permanecer no velho sistema de controle, no velho sistema
de subserviência, de anatocismo financeiro, de manipulação financeira, de pobreza, de juros sobre juros, etc. É isso que acontece. Então essa batalha está acontecendo na superfície e hoje, diferente de antes, com a supervisão dos extraterrestres positivos. Então, hoje a Aliança da Terra tem o que os chapéus pretos antigamente tinham ao seu favor, essa vantagem, ou seja, eles têm a supervisão agora de inteligências superiores. Então eles são assessorados por esses mentores, por assim dizer, que estão dando as instruções do que eles devem fazer, aconselhando a Aliança da Terra, que a gente costuma falar, que está trabalhando para que essa divulgação aconteça, essa mudança global possa realmente suceder. E por que eles estão tão apressados, estão apavorados? Eles estão apavorados por causa das arcas. O Dr. Michael Salla, junto com o JP, essa é uma história um tanto longa, mas se vocês quiserem eu posso contar para vocês, fala sobre arcas antigas, que foram deixadas no planeta Terra em tempos imemoráveis, antes da Atlântida, antes da Lemúria. Porque assim, vejam só, essas arcas foram deixadas pelos semeadores. Aliás, nós temos arquétipos disso na nossa cultura, na atualidade, que persistiram por eras, que é a seguinte, a era messiânica. Todas as religiões do mundo estão esperando o Messias. Os cristãos, a volta de Jesus, o Islã, a volta também de Isa, que também é Jesus. Os judeus também esperam a volta do seu Messias. Aliás, essa perspectiva, essa espera messiânica é mundial. Todos os povos do mundo têm essa perspectiva, têm essa esperança de um retorno de um Messias, de um Salvador que vai resolver todos os problemas. Na verdade, a origem disso está nos semeadores, a volta dos semeadores. E os semeadores estão retornando. Os semeadores são aqueles que criaram a raça humana. A raça humana é feita por 22 22 genéticas diferentes. Nós somos uma combinação das 22 genéticas diferentes. Aliás, isso é confirmado pelo Alex Kohler, Alex Kohler, que foi um contatado dos andromedanos, também que fala sobre as 22 genéticas, a própria Helena Danaan, o Dr. Michael Salla. A gente sabe que nós temos realmente, nosso DNA é um grande enigma, aliás, os cientistas falam que é um dos maiores enigmas de todos os tempos. Nós temos vários filamentos de DNA que não estão ativos, e isto, meus amigos, foi feito deliberadamente ao longo da história. Nós somos uma raça projetada, nós somos projetados pelos extraterrestres. Então, os nossos criadores estão retornando. E eles deixaram essas arcas aqui enterradas. Uma delas está na Ucrânia, e elas têm uma característica bem interessante, por isso que foi um dos motivos da batalha, tá? Que está acontecendo lá. Eles querem recuperar essa arca. A arca ela é repleta de tecnologias, ela é uma nave espacial, que é uma arca. Por que ela é chamada de arca? Porque tem tecnologia holográfica e tem um militar da ativa, da Aliança da Terra, que confirma a existência dela, que é o JP, que se comunica periodicamente e dando atualizações para o Michael Salla, para o Dr. Michael Salla. JP realmente é um militar. E ele fala, eu estive na arca, tem uma arca em Caldas Novas, ele confirma aqui no Brasil, todas com essa característica. É assim, você tem um lugar com uma vegetação linda, maravilhosa, e tem um terreno arenoso. Em Caldas Novas? Caldas Novas, Goiás. Mas a gente, subterrânea. Mas a gente tem alguma ideia disso? Da local... Tem, porque é o seguinte, ele falou, veja só, a mesma anomalia que acontece na Ucrânia, acontece em Caldas Novas. Como que é essa anomalia? Você tem um terreno arenoso, totalmente arenoso, redondo, esférico, ok? Totalmente esférico, e ao redor você tem o quê? Vegetação. Vegetação, rios, tudo bonitinho. Igual exatamente em Kherson, na região de Kherson, na Ucrânia, que também tem essa característica. Tem uma também no Triângulo das Bermudas, ok? Tem no Oceano Pacífico, tem uma na China, tem uma na França, e também fora do planeta Terra, na Lua. São várias arcas, elas estão conectadas entre si, existem vários portais. Essas arcas, elas estão sendo ativadas. Quando elas começam a ser ativadas, eles emanam radiação. A radiação deixa todo o terreno arenoso. Por isso que fica arenoso. Aliás, os cientistas, eu fui ver essa explicação, do Dr. Michael Salla, mostrou, não tem explicação, é um mistério. Por que o terreno fica arenoso? Na Usantia, por exemplo, fala Ucrânia. Não tem, e na região de Kherson, não tem uma explicação. Porque o lugar tem uma vegetação vasta, maravilhosa, linda,
tudo verdejante, só que ali fica o quê? Uma esfera em forma de nave, que é o mais impressionante, com o terreno arenoso. Terreno totalmente arenoso, como fosse um mini deserto, um deserto isolado, totalmente isolado, mini deserto, isolado. Isso não tem explicação. Falaram, não, é por causa do pasto. Não tem nada que justifique. Nada, absolutamente nada que justifique. Tecnicamente falando. Aliás, são explicações assim, que dá vontade de rir. Tá verdade? É piada. Verdadeira piada. Não justifica. E isso, existem várias partes do mundo e esses locais existem arcas. É claro que nós temos que tomar cuidado, porque existem também dunas, tá? Existem dunas naturais. Então vamos tomar cuidado. Também não vamos generalizar. Nem tudo que reluz é ouro. Tá muito bem. Agora, quer falar alguma coisa? Não continuo. É que a gente tava o que ocorre aqui, é o seguinte. É que a gente estava olhando aqui, parece que dá para ver pelo Google Earth essas anomalias que você comentou agora. Sim, tipo, consegue. Exatamente. Em Caldas Novas, inclusive, exatamente. Tem as águas termais, né? Tem também as águas termais, próximas ali também. Não sei se está próximo disso, mas se tem alguma coisa a ver. Não tá muito próximo, não. Não tá muito próximo. Não tem nada que justifique. Porque se as águas termais causassem terreno arenoso, ia causar, assim, de uma forma dentro aonde existem as águas termais. Ali tá fora desse terreno. Ou seja, tá fora do alcance das águas termais. Então também não justifica. Agora, voltando aqui, as arcas estão despertando. Elas estão acordando, por assim dizer. Estão se ativando. A palavra seria essa. Elas estão sendo ativadas. E os cientistas do mundo inteiro, segundo o JP, que ele é das Forças Especiais norte-americanas, ele fala o seguinte, olha, elas vão sair, elas vão voar e vão ficar pairando nos céus do mundo inteiro. E ele sabe que isso vai acontecer muito em breve. Todos os governos do mundo sabem disso e isso é irreversível, isso é imparável. Isso vai acontecer de qualquer maneira. E eles estão apavorados, porque o que eles vão falar? Como eles vão se reportar à população? Alguma coisa eles vão ter que dizer. Não tem como você simplesmente ignorar uma nave-mãe pairando no meio da Avenida Paulista. Você vai falar o quê? Você tem que ter uma narrativa. E tem mais. O JP, ele tem mais uma evidência. Mais uma grande evidência. O JP, muito tempo antes dessas sondas serem emitidas pelas arcas, ele falou o seguinte, as arcas, isso foi 2 anos atrás, presta atenção no que eu tô falando, 2 anos atrás, falou o seguinte, as arcas estão começando a emitir sondas esféricas metálicas, e elas serão vistas no mundo inteiro em breve, massivamente. Não sei se vocês chegaram a ver o relatório do Kirkpatrick, da ARO, do Pentágono. Não este agora, o último, um anterior. Não sei se vocês chegaram a ver. Relatório do Kirkpatrick. Anomalias de esferas metálicas, exatamente a mesma descrição, são vistas todos os dias no planeta Terra. Isto é oficial. Se isso não é uma evidência robusta, eu não sei mais o que é. Desculpem. Eu vi aparições, toda semana eu fico buscando esferas metálicas. Foi vista, acho que no Oklahoma, Estados Unidos, dezenas de esferas metálicas. O que essas esferas estão fazendo, segundo o JP? Monitorando o mundo. Elas saem das arcas, vão monitorar, recolher informações, recolher dados sobre o que está acontecendo na superfície, sobre os governos mundiais, e elas retornam novamente às arcas com essas informações, e essas informações são ali compartilhadas entre as arcas, e essas informações, para elas entenderem o que está acontecendo e como elas vão agir no momento exato. E isso é compartilhado com a Aliança da Terra. 24 horas por dia, para alguns homens que estão liderando essa transformação. Então, elas estão monitorando pessoas, estão identificando os escolhidos, porque existem pessoas escolhidas para ativar essas arcas, igual o JP. Por que o JP trabalha nas Forças Especiais? Porque ele já, desde 2008, ele dava informações, ele cedia informações para as Forças Especiais dos Estados Unidos, porque ele era uma chave viva, assim como o Radu Cinemar do Projeto Zero, porque existem salas de registros também. O Projeto Zero, seria um projeto psíquico que foi
formado pela China e pela Romênia no tempo da Guerra Fria. Ok? Tem até o livro da série do Radu Cinemar, do Peter Moon, que o Peter Moon foi o redator, inclusive, dos livros do Radu Cinemar. E o Radu Cinemar é uma chave viva, porque ele tem as 22 genéticas. Então existem seres humanos que têm as 22 genéticas dos semeadores. Essas pessoas são pessoas que podem abrir e acessar essas arcas. Então eles são levados até as arcas, porque assim, se você não tem a genética e a frequência certa, a arca simplesmente rejeita você. Por isso que os escuros não se apossaram das arcas até hoje. Os trevosos, as pessoas malignas. Porque para você acessar uma arca, você tem que ter o quê? Uma pessoa com as 22 genéticas e com a frequência certa. E também não adianta, viu? Ter as 22 genéticas se vier com um propósito nefasto, trefoso. Se o seu objetivo for do mal, você não entra, você não tem acesso, você não consegue ativar essas arcas. E as arcas são ativadas, isso é impressionante, porque no relato do JP, quando eles entraram na arca do Triângulo das Bermudas, do Atlântico, eles formaram uma plataforma em forma de rosquinha, flutuante, onde eles tinham acesso através de um elevador, e eles iam até a arca. Quando eles entraram na arca, o JP, que é um dos escolhidos, porque ele tem as 22 genéticas, ele foi abrindo, só que tinha alguns compartimentos que ele não conseguia acessar. Aí eles chamaram índios astecas que estavam cantando a Curia Mate. A Curia Mate, na língua dele, significa um portal entre o céu e a terra. E as portas iam se abrindo automaticamente e eles iam tendo acesso aos compartimentos das arcas. Então isto é simplesmente maravilhoso. E quando a gente percebe que essas esferas metálicas estão vistas todos os dias, e também existem esferas metálicas de plasma. As esferas de plasma, segundo, também são vistas. Hoje, a maioria dos fenômenos ufológicos são esferas, a grande maioria. Eu diria 80% dos fenômenos ufológicos constatados hoje são esferas metálicas ou de plasma. As esferas metálicas são emitidas pelas arcas, e as esferas de plasma são sondas das naves da Federação Galáctica de Mundos, que estão aqui também monitorando e vigiando todas as ações. Então isso vai acontecer de qualquer forma. Eles sabem disso. É uma questão de tempo. Então é muito melhor para os governos prepararem a sua narrativa, prepararem o imaginário das pessoas, porque isto é algo que não tem mais retorno. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro vai saber desta grande verdade. E isto, agora voltando aqui para o retorno à era messiânica, essa seria a verdadeira era messiânica. Ou seja, o retorno à vinda dos nossos criadores. Porque nós somos, sim, fruto de... Nossa genética é alienígena. Ok? Esse é um fato. Desde o tempo dos Anunnakis, nós éramos um lemur de cabeça preta, um lemur de cabeça preta, e eles nos modificaram, nos ativaram, e nós estamos aqui novamente. É claro que antes dos Anunnakis terem contato com o ser humano, nós fomos programados, pré-programados geneticamente pelos semeadores. E o Enki, quando ele viu aqui, ele falou, mas essa raça aqui, esse lemur aqui de cabeça preta, não pode ser manipulado para ser um escravo, porque ele já foi projetado pelos semeadores, isso está errado. Mas o Elil, seu irmão, ele mesmo assim falou, não, a gente precisa desses escravos. Por isso que o ser humano foi manipulado desde todos os tempos. Eles acreditavam que os seus mentores extraterrestres eram deuses. A gente vê isso no Enuma Elish, no tempo que os deuses caminhavam na Terra. Aí que surgiu essa dependência, esse sentimento de subserviência, de vira-lata, síndrome de vira-lata no ser humano. Reduziram também a nossa glândula pineal, reduziram a nossa expectativa de vida. A gente fala da Bíblia no tempo que as pessoas viviam 1000 anos, Matusalém, por exemplo, um ótimo exemplo. Isso também não é isolado, você não encontra isso unicamente na Bíblia. Você também vai encontrar nos escritos egípcios antigos. No Papiro de Tuli. O Papiro de Tuli está ali na era dos deuses, onde eles viviam, eles reinavam dinastias egípcias por 1000 anos, reinou por 1200 anos. É a mesma coisa. No tempo da Suméria, idem. Então, de fato, a humanidade tinha uma perspectiva de vida muito maior. Isso foi reduzida deliberadamente pelos extraterrestres negativos para nos controlar. Porque, é assim, vamos convir aqui, meus amigos, na concepção extraterrestre, viver 80 anos você é um adolescente ainda. Você é um adolescente, está começando a aprender a vida. O extraterrestre vai pensar em encontrar sua alma gêmea, casar com 150 anos.
Ah, 70 anos é um jovem, tá curtindo a vida. E a gente aqui tá na época já de falecer, no final da vida. Então é uma forma de controle, porque para eles nós somos o quê? Criancinhas. Pessoa com a nossa perspectiva de vida. Mas vocês já imaginaram a maturidade que nós teríamos se nós pudéssemos viver 1000 anos? Quanta experiência, quanta bagagem. Seria um outro nível de ser humano. Totalmente diferente, não dá nem para conceber isso.